Então, a primeira questão que eu coloco ao senhor, agradecendo ter aceito o nosso convite aqui no Só Vale a Verdade, como a gente fala, né? Olha, a partir daqui dessa linha imaginária, desse Tratado de Tordesilhas, a partir desse meridiano imaginário, só vale a verdade. Eu pergunto ao senhor, o senhor acaba sendo cassado, salvo engano, foi em maio de 2023. O senhor foi eleito em 2022, deputado federal pelo Paraná, o mais votado, vale destacar, e acaba sendo cassado de forma unânime pelo TSE. O que é que aconteceu? Olá, Marco Antônio Villa. Uma alegria estar aqui nesse espaço privilegiado dentro da Jovem Pan, conversando com você sobre tanta coisa importante que tem acontecido, especialmente ao longo dos últimos 10 anos no Brasil. Quando a gente olha para a minha cassação foi um ato de vingança do sistema contra quem combateu a corrupção. Vamos começar olhando o aspecto técnico dela. Eu fui cassado com base numa regra da lei de inelegibilidade que diz o seguinte: um promotor ou procurador da República que sair da carreira enquanto existe um processo administrativo disciplinar se torna inelegível. Por que existe essa regra? Porque se alguém for demitido por conta de um processo administrativo disciplinar, essa pessoa não pode concorrer para um cargo público. Seria o equivalente a uma condenação, vamos dizer, por um crime grave. E aí, por cautela, a lei de inelegibilidade criou uma regra de cautela dizendo: se a pessoa sair no curso do processo administrativo disciplinar, que pode conduzir uma demissão, esse cara também não pode concorrer, ele se torna inelegível. Foi o seu caso? É uma regra de cautela, não foi o meu caso. Porque quando eu saí do Ministério Público, eu não tinha nenhum processo administrativo disciplinar contra mim. Ponto. Eu tinha certidão, isso é unânime, isso não é nem discutido nos autos. Mas, o que eles fizeram? Eles fizeram uma interpretação, vamos dizer assim, criativa da Constituição e das leis, que é vedada. Por que é vedada? Porque existe um princípio de interpretação que diz o seguinte: você não pode interpretar uma regra que restringe direitos fundamentais de forma expansiva. Você não pode expandir uma regra que restringe direito fundamental para restringir onde a lei não restringe. Eu tenho um direito fundamental a votar e a ser votado. E esse direito ele não pode ser restringido onde a lei não o restringe. E a lei não o restringia. Mas qual foi a interpretação que eles deram em violação a esse princípio? Eles deram a seguinte interpretação: olha, o Deltan não tinha nenhum processo administrativo disciplinar, mas ele tinha reclamações. O que eram reclamações? Ao longo da Lava Jato, a gente desagradou muito corrupto, muito interesse espúrio. E ao longo do tempo, naturalmente, muitas reclamações foram oferecidas. O que era uma reclamação? O Villa não gosta dos meus olhos, da cor dos meus olhos. Vai lá no Ministério Público e fala: não gosto da cor dos olhos do Deltan. Isso é uma reclamação. Essa reclamação ela vai ser examinada e ela só se converte em processo administrativo disciplinar se houver substância. Ou seja, se a acusação for por um fato relativamente grave, previsto na lei como uma infração disciplinar, não é tão grave quanto um crime, mas tem que estar previsto na lei como uma infração disciplinar e tem que ter algum substrato probatório ou alguma verossimilhança. Em relação ao senhor, tinha? Não tinha nenhum, zero, Villa, nenhum processo disciplinar. Tinha reclamações que não foram convertidas em processos disciplinares. Aí olha o que eles fizeram. Eles disseram: olha, pode ser que alguma reclamação um dia se converta num processo administrativo disciplinar que um dia possa resultar na demissão dele. E pior, eles foram além, eles fizeram uma leitura de mente. Ou seja, primeiro eles fizeram o que aquele filme Minority Report fazia. Me condenaram por uma coisa que não tinha acontecido. Em segundo lugar, eles disseram: ele deve ter antevisto que ele poderia lá na frente ser condenado e ele saiu com antecedência. Balela, eu já tinha saído da Lava Jato fazia tempo. E já tinha mais de 10 meses, não tinha nenhum processo disciplinar contra mim. Estava tudo lá parado, lá nas gavetas do Conselho Nacional do Ministério Público, porque eram reclamações que eles recebiam às dezenas contra a gente que atuou na Lava Jato. O senhor foi processado no CNJ? Houve algum processo contra o senhor? No CNJ, não. Nós, como membros do Ministério Público, nós somos processados no Conselho Nacional do Ministério Público. Desculpe isso. Eu tive 2 processos disciplinares que foram encerrados com a aplicação de sanção. Uma série de outros foram arquivados. Em que casos que eu fui sancionado? Em 2 casos. Um, por eu ter dito textualmente, Villa, que o Supremo Tribunal Federal, nas suas decisões, manda um recado de leniência em favor da corrupção. E eu ressalvei, para ninguém achar que eu estava imputando má fé a ninguém. Eu falei: olha, não estou imputando má fé a ninguém. Estou fazendo uma análise objetiva dos efeitos que as decisões do Supremo têm sobre as nossas investigações e processos. Quando o Supremo anula casos, aplica penas baixas, manda uma mensagem de leniência em favor da corrupção. Essa foi a minha frase. E qual foi a sanção? E a sanção foi uma censura. Censura por escrito, assim, só para quem nos acompanha. Censura por escrito. Existe uma decisão dizendo: emitimos uma censura. Eles me notificam e é considerado censurado. Perfeito. A segunda qual foi? A segunda foi num caso em que eu disse, textualmente de novo, que Renan Calheiros, se fosse eleito presidente do Senado Federal,
dificilmente a pauta anticorrupção avançaria no Senado. Isso foi lá no começo de 2019, quando o Renan Calheiros era candidato à presidência do Senado. E foi, mais uma vez, uma análise contextual sobre a pauta em que eu trabalhava, combate à corrupção, e como que isso afetaria nosso trabalho, investigações, processos, é uma matéria de interesse público. Eu tinha e tenho toda a legitimidade de falar disso, mas o sistema queria nos calar. Por que nenhum promotor e juiz dá entrevista desde que a Lava Jato acabou? Porque eles não têm coragem, se eles botar a cabeça para fora d'água, vão cortar. E aí, voltando para o meu caso, o que eles fizeram? Eles fizeram um exercício de futurologia, combinado com o exercício de leitura de mente, para me caçar numa decisão criticada por todos os jornais grandes brasileiros à unanimidade, que foi criticada por juristas que não gostam da Lava Jato, como Miguel Reale Júnior disse, olha, não gosto do Deltan, não gosto da Lava Jato, mas não está errada essa decisão. Mas o autor e mais um ponto. Desculpe interrompê-lo, mas o autor da lei da ficha limpa, o Marlon Reis, concordou com a decisão do TSE, que foi unânime em relação ao senhor. Marlon Reis, ele foi a política na esquerda, ele foi candidato de esquerda. Eu imagino que ele está dentro da polarização do embate ideológico. Eu não vejo outra explicação para isso. Porque, mais uma vez, o Tribunal Regional Eleitoral, ele por unanimidade disse que eu estava elegível. O promotor regional eleitoral disse que eu estava elegível. O Procurador-Geral da República, Procurador-Geral Eleitoral, disse que eu estava elegível. Todo mundo que se manifestou, juristas sérios, falaram que está elegível. Os jornais de grande circulação, todos falaram que estava elegível. E aí você tem quem? Um ministro delatado pela Lava Jato, conduzindo o caso, numa turma de ministros, no momento de indicações ao Supremo, em que vários, inclusive Alexandre de Moraes, tinha saído na imprensa, que queria ter voz junto a Lula, dentro de um governo que buscava vingança contra a Lava Jato, e aí eles emitem uma decisão de cassação fora da lei, Vila. Mas fora da lei. Esqueça o contexto histórico, é fora da lei, absolutamente ilegal. Deixa eu perguntar ao senhor e apontar quem nos acompanha. O TSE é composto por 7 ministros, 3 do Supremo Tribunal Federal, é rotativo, 2 do STJ e 2 advogados, vem uma lista, e que podem ficar 2 anos e renovado por mais 2. Como é possível, questionando o que o senhor está apresentando, os 7, já que a decisão foi unânime, considerar o oposto do que o senhor está dizendo? O senhor acha que nesse sentido é uma decisão política e não jurídica? Eu não tenho dúvida que é. Basta você ver como que operou o Tribunal Eleitoral Superior durante as eleições. Operou com uma máquina de censura em vários casos. Olha o caso do Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira fez um vídeo, olha, se você chegar em casa e o teu filho tiver com o olho de quem usou drogas, faz o L. Se voltar o imposto sindical, faz o L. Fez uma série de projeções. Sim. Aí o tribunal censurou isso como fake news. O que é fake news? É uma informação falsa sobre fato. Agora, o que o Nicolas tinha feito era uma avaliação de projeção de futuro de um governo. Algo básico em qualquer eleição. Isso é opinião, isso não é discurso sobre fato. Se eu digo assim, lá fora tá chovendo ou tá sol, é uma narrativa sobre fato. Pode ser falsa ou verdadeira. Agora, se eu digo o dia está bonito, isso é uma opinião, isso não é fake. Mas o Estado não pode controlar isso, só para concluir. Perfeito. Aí o TSE não só cortou o discurso do Nicolas, cortou aquele vídeo verídico sobre casos de corrupção do governo Lula, dizendo que gerava desordem informacional, cortou o vídeo da Brasil Paralelo, um tribunal aparelhado por um governo que queria vingança contra a Lava Jato, ministros escolhidos a dedo, o próprio Benedito, amigo do Lula, quem conduziu o voto da minha cassação, o presidente Alexandre de Moraes, com uma forte autoridade moral, ele indicou os advogados que estavam lá, eram colegas dele da USP, ou seja, não é difícil para um brasileiro que entende como funciona a política em Brasília, que entende realmente como funcionam os tribunais e que acompanha a história recente do Brasil, entender o que aconteceu no meu caso. Mas deixa eu continuar questionando, eu quero passar depois a uma outra questão com o senhor. O que causa estranheza, e eu entendo a sua indignação, é evidente, mas que 7 ministros, 7 votaram de forma unânime. E há uma outra coisa, o exemplo que o senhor dá do Nicolas, ele estava falando uma falsidade, ele estava dizendo que quem votasse no PT era drogado. Assim como assim como no caso do PIX. Quem era contra o PIX? É o crime organizado, o governo americano e o Nicolas. De modo nenhum. Formavam um trio, porque era mentira o que ele estava dizendo sobre o PIX. Não, PIX ele mentiu. Não, o vídeo do PIX a gente pode analisar fato a fato. Uma mentira grave, ele, o crime organizado e o governo americano. Não foi isso que ele disse. A gente tem que pegar o vídeo para ele ser bem verdadeiro e correto em relação ao que ele disse. Agora, vamos lembrar do que ele disse em relação àquele vídeo de faz o L.
Sim. O que ele estava fazendo não era uma análise de fatos. Ele não estava dizendo quem vota é drogado. Não, ele disse, se você chegar em casa e o teu filho estiver drogado, faz o R. Se acontecer isso, faz o R. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma projeção de como vai ser o governo Lula no futuro. De quais as consequências da eleição. E aí você olha o governo Lula eleito e o que você vê? Descriminalização da porte de droga para uso pessoal. A volta do imposto sindical. E o ponto não é nem se ele está certo ou se é errado. Então o Uruguai tem crime. E o Uruguai... se é discurso sobre opinião. Mas deixa eu perguntar... Opinião não é fake. Eu gosto de falar com o senhor... porque pode censurar o discurso. Não, que o senhor coloca bem as questões. O caso do Uruguai, isso é desconhecimento da política antidrogas. O que falta a esse pessoal, por isso que nós discutimos aqui, é estudar e sair do mundo. Por isso que eu falei, a questão do PIX foi um crime feito o ano passado. Porque quem é contra o PIX? É esse rapaz de Minas Gerais. O crime organizado foi comprovado agora pela Polícia Federal e o governo imperialista dos Estados Unidos, porque perde a grana do cartão de crédito. Por isso que eles estão contra o PIX. E isso são fatos econômicos. E contra fatos não há argumentos. Portanto, a ação que ele fez o ano passado, faço questão de registrar aqui, foi nociva ao povo brasileiro. Só faltava passar com a bandeira americana. Aí é bipatriota. Quem é bipatriota é traidor do Brasil. Para mim, isso é inequívoco. Essa é a sua opinião. Não, agora eu respeito, fato a fato. Respeito a sua. Agora, mas eu queria bater fato a fato só para não passar. Porque você falou sobre 3 fatos diferentes. A primeira coisa o que o Nicolas falou lá na eleição. Foi a primeira coisa. Foi uma coisa criminosa. O que eu estou dizendo o que ele falou é opinião. Não é discurso sobre fato. Ele imputou droga a quem votasse. Quer dizer, todo eleitor do Lula é um drogado. Posso pegar o texto? Não. Porque eu vou ter que provar que você está errado. Porque você está com uma memória errada sobre o que aconteceu. Porque o que ele disse se você chegar em casa e teu filho estiver drogado, faz o L. O que ele quer dizer é que num governo Lula vai ser um estímulo ao consumo de drogas, um estímulo a políticas. Isso é um absurdo, isso é um crime. É o que aconteceu. Isso não é liberdade de manifestação e de expressão. Isso é opinião, Vila. Isso é opinião. Isso não é discurso sobre fato. Olha, presta atenção. Morreram 700 mil no governo Bolsonaro. Eu vou dizer que o Bolsonaro é responsável que eu ainda não respondi suas outras 2 questões. Uma coisa é discurso sobre fato. Sim. Faz sol ou faz chuva. Se você mente, é fake news. Sim. Outra coisa é opinião. É bonito, é feio. Quando o Nicolas faz uma projeção sobre como seria o futuro, não é fato, não é o passado, não é o presente. É uma projeção, ou seja, é uma opinião. E opinião não é verdadeira ou falsa. Opinião é melhor ou pior, cada um tem a sua. É bonito, o Adolf Hitler tinha opinião. A solução final, queria matar todos os judeus, é uma opinião? Poucas opiniões são vedadas pela lei. O racismo é uma opinião que é vedada pela lei, mas a gente não está falando de opinião vedada pela lei. A gente está falando de opinião permitida. Se você impedir que a pessoa dê opinião num Estado democrático de direito, acabou o Estado democrático de direito. Opinião. Está instalada a censura. E deixa eu voltar para a questão do PIX que você trouxe. O artigo 5º Posso voltar para o PIX que você trouxe? Vamos lá. O que o Nicolas estava tratando naquele momento não era se pode ou não PIX, se é bom ou é ruim PIX. Não, o que ele estava tratando naquele momento é se o governo poderia acessar e analisar as operações de PIX de pequeno valor feito pelos brasileiros. Porque o governo tinha instalado essa análise, dizendo que era para um controle de operações ilegais. Mas tinha toda a cara, o cheiro, o jeito, aquela teoria do pato faz a pena branca de que era para arrecadação tributária. E ele fez um vídeo colocando fatos e expondo a opinião deles. Mais uma vez, se você for criminalizar isso, você acaba com o discurso. É uma mentira o que o deputado, me desculpe, o que o deputado estava fazendo é uma mentira e volto a dizer, quem não queria o PIX? O crime organizado, ele e o governo norte-americano, porque vocês sabem, você faz qualquer operação de crédito, as empresas são todas americanas e o PIX não é. Então, quem está contra o PIX, ele está pró-crime organizado, porque o objetivo da Receita Federal, e foi comprovado agora, eu falo para o senhor que do Ministério Público... Aquele vídeo famoso, aquele que viralizou, o primeiro vídeo do Nicolas sobre o PIX, não se tratava de ser a favor ou contra o PIX. Todo mundo é a favor do PIX no Brasil. O que se tratava era controle de transparência, o Estado poder acessar se a pessoa faz transações de PIX pequenas. Era só isso. Não era a favor ou contra o PIX. Em qualquer lugar. Você está equivocado em relação ao fato. Vou colocar uma questão... É um erro em relação ao fato. Você está falando de desinformação. Cara, isso está errado, cara. Não está errado. Eu estou absolutamente certo. Deixa eu perguntar uma coisa importante ao senhor. E vamos voltar na outra questão que você trouxe de drogas. Quando o Brasil autoriza o consumo, aporte para consumo de drogas, quem ganha com isso? Vários países, estudos internacionais, inclusive estudo da ONU, mostra que países que legalizaram o consumo de drogas teve um aumento do consumo de drogas. Eu mostro estudos inversos ao senhor e o Uruguai é nosso vizinho. ONU, progressista. ONU mostrando o aumento. Depois eu te mando por WhatsApp. Se me permitir, depois eu te mando. E se isso acontece,
acontece? Quem ganha dinheiro com isso? Não. O tráfico, ele não foi regularizado, não foi legalizado. Perfeito. Então quem vai ganhar é a organização criminosa. Aí sim, a organização criminosa vence. Se é contra a organização criminosa, tem que ser contra a legalização da posse de droga para consumo pessoal. Tem outros exemplos de outros países, a gente poderia discutir. Mas vamos mudar de assunto, é bom conversar com o Deltan Dallagnol, porque a gente sempre tem momentos de polêmica, de discussão, que faz parte da essência da democracia, que é a convivência de contrários, ou de concordância, ou de discordância.